Dispositivos eletrônicos que estão muito à disposição das pessoas, inclusive das crianças. E muitos pais utilizam isso como recurso para acalmar os seus filhos, os pequenos. Quais são os benefícios, quais são os malefícios desse tipo de utilização abusiva? Para falar a respeito desse assunto, estou recebendo o doutor Richelli Lima, neuropediatra, que vai conversar conosco a respeito desse assunto aqui no Jornal do Piauí. Doutor Richelli, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. É uma satisfação estar aqui no seu programa para falar desse tema que é praticamente uma urgência pediátrica, né? É uma urgência pediátrica por quê, doutor? Eu sempre digo, sabe, Joelson, que hoje a gente ainda vive as consequências da pandemia. Nós nunca imaginamos que uma crise sanitária como essa fosse acontecer e durar tanto tempo. E aí o celular, que nos protegeu no começo e facilitou com que a gente fizesse o contato com os parentes mais distantes, depois se transformou aí num elemento nocivo, principalmente para as nossas crianças e adolescentes. Nocivo. O termo é esse mesmo? Ele é nocivo por quê, doutor? A gente diz nocivo porque nós temos aí uma série de prejuízos que eles podem causar. Claro que, na verdade, a gente não está aqui também para condenar totalmente as tecnologias, né? Se nós tivermos o uso adequado, supervisionado, por exemplo, em algumas escolas que nós temos projetos pedagógicos, né, que utilizam as telas, nós podemos ter benefícios, mas o que não pode acontecer é o uso desenfreado, descontrolado e sem supervisão dos pais. Tá, agora você falou que ele é nocivo. Vamos colocar aqui os cenários. Os pais, muitas vezes, utilizam o recurso para deixar a criança um pouco mais calma, mais tranquila, entreter a criança para que possa eventualmente fazer até as atividades de adulto. Qual é o problema dela manipular um telefone celular, por exemplo, que está exibindo um vídeo infantil? Muitas vezes os pais acham que essa manobra é inocente porque eles selecionam aplicativos infantis, mas na verdade não é bem assim. Se o uso for prolongado e sem supervisão, a gente pode ter várias consequências, Joelson. E a gente chama muita atenção para isso. Nós temos prejuízos que podem ser orgânicos e aí a gente cita perda de visão, prejudica a visão da criança, aumenta a dor de cabeça. A gente pode ter também problemas no sono. E outra coisa muito importante são os problemas comportamentais. Crianças ficam mais agitadas, mais inquietas, elas podem ficar muito mais ansiosas e a gente pode ter, inclusive, assim, uma precipitação ou uma piora dos atrasos de linguagem. Ela pode ter dificuldade para falar? Ela pode ter dificuldade para falar. Inclusive, lá no consultório é uma queixa muito frequente. Os pais, na verdade, não procuram a gente diretamente porque o uso está excessivo de telas. Eles já nos procuram com as consequências disso. São crianças que têm atraso de linguagem, são crianças ansiosas, às vezes com algum quadro depressivo ou com muita dor de cabeça ou que não dormem bem. E aí a gente vai avaliar. Quadro depressivo também pode ser desencadeado por utilização exagerada. Exagerada, e nós temos recomendação de tempo, né, Joelson? Qual seria? A Sociedade Brasileira de Pediatria, na verdade, são todas essas sociedades, tanto a de pediatria quanto a nossa de neuropediatria e a de oftalmologia, que nós orientamos o quê? Que essas crianças menos de 2 anos, elas não devem utilizar telas por nem 1 minuto. E isso é uma recomendação importante que a gente vai aproveitar a nossa audiência para trazer para a população. Então, não tem 2 anos ainda, não usa telas. Não usa telas. Criança de 2 a 5 anos, a gente pode manobrar aí um tempo de em torno de 1 hora, também supervisionado. E após 6 anos, a gente até pode aumentar um pouco mais esse período para 2 horas, mas o ideal é que seja fracionado e, novamente, com a supervisão dos pais. Tá. Então, o que se recomenda para uma criança que precisa entreter-se, doutor Richelli, em relação ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, à sua educação? A gente prioriza que os pais participem dessa criação, né? Na verdade, a gente utiliza até um termo que é polêmico, Joelson, que a gente não deseja que aconteça, que é a criança terceirizada. É a criança que dorme com a babá, ela acorda de manhã, toma o café porque a cozinheira fez, ela vai para a escola com o motorista de aplicativo e quando ela chega em casa, ela brinca com o tablet. Então, onde que esses pais estão? A gente precisa da presença efetiva deles. Brincadeiras de roda, brincadeiras de rua, tirar dessas telas, cuidar dos pets, das plantas da casa. Essas que são as atividades bem-vindas para o desenvolvimento infantil. Brinquedos. O que o senhor recomenda de brinquedos para a criança? A gente tem brinquedos muito educativos, né? A gente tem brinquedos que têm articulações de cores, de animais, que estimulam também a linguagem, o pensamento e o raciocínio, que são muito bem-vindos. E a gente utiliza esses brinquedos porque eles facilitam muito para a criança conseguir a articulação de fala, a coordenação motora e para todo o desenvolvimento infantil.
infantil, porque o cérebro, ele não nasce pronto, né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela coloca da importância dos 1000 primeiros dias, que é em torno aí até de 2 anos e meio, que a gente tem que priorizar essa estimulação de forma eficiente. Outros casos são daquelas crianças que já têm um diagnóstico de autismo ou de déficit de atenção. Para elas, as telas são mais beneficiam ou mais trazem dificuldades? A gente pode ter muitos prejuízos, já que as crianças que têm transtorno, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e o transtorno do espectro do autismo, são transtornos que estão associados a atrasos de desenvolvimento. Então, algumas tecnologias estão sendo estudadas para que as crianças tenham aí alguma vantagem, mas, no geral, do jeito que está sendo utilizada agora, a gente pode ter muito mais riscos e prejuízos do que benefícios. Por exemplo, vídeos que não são próprios, vídeos que são feitos para... colocados no YouTube, todos têm que obedecer critérios para ser utilizados por crianças com esse perfil? Precisa. E a gente tem alguns perigos, algumas armadilhas da tecnologia. Por exemplo, se a professora na escola pede para o aluno fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre a seca, sobre o clima, né, quente do Nordeste, por exemplo. Na hora que esse aluno coloca SE na plataforma, ele pode complementar para sexo, por exemplo. E essa criança vai começar a ter acesso a conteúdos que são inapropriados. Ou então, por exemplo, já aconteceu no consultório de crianças com delírio de perseguição. Você acredita? Delírio de perseguição? Por quê? Muito tempo de telas, e aí teve um caso específico de uma criança que eu atendi, nós atendemos lá no consultório, e o que foi que aconteceu? Ela viu uma cena de crime durante um vídeo considerado infantil no primeiro momento. E a partir daí, não dormia mais direito, ficou agressiva, ansiosa, deprimida. E aí nós tivemos que tratar essa criança de maneira efetiva para a gente conseguir contornar todo esse problema. Inclusive, tem alguns pais, por exemplo, que utilizam trechos de desenho que assusta a criança para educá-lo, né? Olha, cuidado, porque pode acontecer. Isso é aceitável? Não. O que a gente orienta os pais é que tenha uma conversa com proximidade, que você realmente utilize a sua criatividade para colocar essas crianças em contato com a arte, com a música, com as atividades do dia a dia. A gente pode fazer combinados positivos, Joelson, quer dizer, a gente pode colocar essas crianças se você utilizar menos tempo de tela ou se você, por exemplo, tiver um bom rendimento na escola, a gente pode aí dar recompensas, mas a gente orienta que não sejam recompensas materiais ou em valores financeiros, recompensas que fazem parte aí das atividades do cotidiano e atividades ao ar livre, por exemplo, visitar os parques, né? E curtir a natureza que a gente tem na nossa capital. Doutor, pode haver confusão de diagnóstico com, por exemplo, TDAH ou autismo, a pessoa ter um diagnóstico de déficit de atenção, quando, na verdade, o que ela tinha era uso excessivo de telas? Pergunto, então, para ser mais objetivo, o uso excessivo de telas pode confundir diagnósticos também, gerar comportamentos que, na verdade, dificultam a percepção do que de fato a criança tem? Podemos, em algumas situações, mas a gente tem que ir com cautela, né? O colega neuropediatra que está fazendo a avaliação, nós da neuropediatria, precisamos ter muita habilidade nessa avaliação, porque realmente as telas em excesso, elas provocam armadilhas, até para nós neuropediatras. Então, nós precisamos ver se, de fato, não existe uma base comportamental alterada anterior a esse uso excessivo, para que a gente possa fazer o diagnóstico correto. E outra coisa importante, os estudos mostram, Joelson, que se o seu filho ou filha, ele tem tendência a algum transtorno do comportamento e você, como pai ou mãe ou responsável, não participa adequadamente, não faz toda aquela estimulação que o cérebro da criança precisa, deixa ela em telas excessivamente, ela pode, de repente, ou ter aquele transtorno de forma mais grave, de forma mais severa, ou então ter de uma forma mais cedo, né? Num período, antecipar o aparecimento desse transtorno. Pode acontecer sim. Mas a gente precisa aí ter todo o cuidado, acompanhar essa criança, ver a história familiar, para que a gente consiga definir. E o uso excessivo de telas é uma recomendação que a gente faz no consultório todo dia, que é a chamada Receita da Vida, que eu sempre falo lá no consultório. Receita da Vida. Receita da Vida. E na Receita da Vida a gente orienta de uma forma lúdica, né? E de
divertida, que os pais precisam colocar ordem nas crianças, elas precisam entender que existe tempo para tudo e que elas não podem fazer o que bem entendem da cabeça no momento que elas querem. Outra coisa, elas precisam brincar com os pares, que são as crianças da mesma idade. As telas, a gente quer exterminar de todo jeito. E elas precisam manter o estudo, a escola, né? Bons modos com a professora, com as outras crianças da mesma idade, para que elas sejam pessoas do bem, né? Com bom desenvolvimento e sabedoria. Dr. Richello Lima, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, neuropediatra, nos ajudando a entender mais a respeito das necessidades de cautela com o uso das telas com crianças. Dr. Richello, obrigado. Eu que agradeço e estamos à disposição sempre. Muito obrigado.